Trust equals suffering. Fala aí galera do Cifra Club, eu sou o Vinícius Dias e agora eu vou ensinar as linhas de guitarra e violão da música Trust, do Megadeth. Essa é uma música bem legal, que possui uma pegada bem firme e ela é voltada para quem está mais avançado no estudo da guitarra. Dá para perceber na gravação de estúdio a presença de até 3 guitarras e 2 violões de nylon tocando ao mesmo tempo, tá bom? Eu vou ensinar tudo em detalhes para você e dar as principais dicas com a minha Benson, modelo Pacer STX. E você também precisa regular um efeito de distorção para tocar a música toda. Para essa música, precisamos de 2 pedais. O Hot Driver, apenas para dar aquela empurrada no som, esse é um pedal de baixo ganho, perceba que o tone dele está todo aberto, ele que timbra, que dá brilho ao meu som, ok? Ligado também no meu Amp Simulator, saindo direto para o meu amplificador. Bom, o meu amplificador está todo fletado, ou seja, as configurações ao centro, porque usando o Amp Simulator eu tenho sim um pré-amp. Tá bom? As configurações estão dessa forma como você está vendo aí. Para a base, eu deixo o drive bem pouco mesmo, em torno de 20%. Na hora que for fazer o solo, cabe subir um pouco mais. O grave está em aproximadamente 55%, o médio em 70% e o agudo ao centro. Se você tem o Amp Simulator, você pode regular as 3 chavinhas da forma como está vendo aí. O mic na posição off, o mod na posição warm e o amp na posição body. A partir de agora você vai começar a aprender parte por parte da música, a começar pela introdução, tá bom? A introdução vem crescendo aos poucos e quem segura firme é a bateria e o baixo e também alguns instrumentos sinfônicos de corda. A guitarra vai entrar bem no final para ajudar a dinâmica a crescer ainda mais e depois vai entrar tocando o riff principal da música. Olha só.
Durante o primeiro momento da introdução, quando a bateria está segurando a base junto do baixo e tem umas cordas rolando, a guitarra inicia tocando e aí o som vai aparecendo aos poucos em um fade, ou seja, o volume vai subindo, tá bom? A partir desse momento, que o volume já fica no volume que vai ficar mesmo, né? E aí a gente escuta, começa a aparecer bem a guitarra, a gente percebe algumas coisas rolando. A primeira delas é que a guitarra inicia marcando aqui na nota Mi, na casa 9 da terceira corda. E depois começa fazendo a frase que já fica mais audível pra gente nesse momento, ó. Essa nota aqui que você deu bend, que é uma nota Mi, né, um intervalo uníssono que a gente chama, fica sustentando, né, enquanto a banda toda já entra marcando o baixo, a bateria e as duas guitarras base com peso, tá bom? A partir desse momento, então, as duas guitarras base vão tocar o riff principal da música, que vai aparecer outras vezes também, portanto, atenção a isso aqui, ó. Ok? E o legal é que você entenda isso aqui, só que toque de forma mais solta, ok? Próximo ao andamento original da música, fica assim, ó. A primeira parte da música é marcada pela entrada do vocal, cantando duas estrofes de letras, como você está vendo aí na cifra. Durante esse momento todo, você vai tocar em cima do Mi com quinta, Dó com quinta, Si com quinta, Lá com quinta, Ré com quinta e o Fá com quinta aqui atrás. Beleza? Olha só. Durante a primeira parte, então, você vai aprender o que toca nas duas estrofes. É um padrão muito simples, tá? Você marca no primeiro acorde indicado aí na cifra, né? E depois fica tocando com palm-muting na sexta corda solta. A sequência é assim, ó. E a segunda estrofe segue tocando do mesmo jeito, porém tem uma pequena modificação que você precisa aprender. Olha só.
Nesse final aqui você viu também que ao invés de soltar para o misão solto, a gente fica marcando na nota Fá mesmo, não é isso? Então agora eu vou tocar em sequência para você entender como a guitarra base se comporta durante a primeira e a segunda estrofes da primeira parte da música. Assim, ó. É importante você saber também que as duas guitarras não tocam 100% iguais nesse trecho aqui, tá? A diferença principalmente se dá nos momentos em que estão rolando o Mi com quinta na base, viu? Uma das guitarras, como você viu, né, toca nessa região mesmo, e a outra das guitarras, ela entra tocando uma região mais aguda, tocando, por exemplo, a tônica e a terça do acorde, ó. Ok? Dá uma sonoridade diferente, ó. Só que quando você coloca isso aqui juntando as duas guitarras, como você ouviu, fica bem legal e preenchido o som. Grande parte das coisas que você tem que tocar nessa música são repetições das estrofes com isso que você acabou de aprender, né? E o riff principal, como é o caso do refrão. Então é o seguinte, ó, toda vez que você ver a indicação de refrão na cifra, você vai tocar o riff principal. Ok? De novidade mesmo, agora vai ter um interlúdio, que é onde os dois violões de nylon entram tocando. Presta atenção que agora você vai ouvir o primeiro refrão, a segunda parte e também o interlúdio. Olha só. Trust equals suffering. No início do interlúdio, você escuta um violão só tocando essa progressão aqui, ó. Inicia em cima do Mi menor, depois no Dó com sétima maior, Dó sustenido menor com quinta diminuta e no Ré com quinta. E a partir desse momento, os dois violões fazem coisas diferentes. Porém, tudo isso que eles fazem é dentro de uma harmonia. E essa harmonia é o que está escrito aqui para você em cima da tablatura, tá bom? Não necessariamente, às vezes, você vai estar tocando diretamente numa forma dessa que está aparecendo aqui. Não precisa. Isso aqui é para indicar para você que o que guia é essa harmonia aqui, ó. Lá menor, Lá diminuto,
Sol menor, Sol menor com sétima e quinta diminuta, ok? Depois um acorde de Lá com sexta menor, e para fechar temos o Lá com sétima e nona bemol. Essa é a progressão que você vai ouvir. Certo? E aí vem o que cada um dos violões vai fazer. O violão 1 começa fazendo a voz mais grave e depois ele se transforma na voz mais aguda, tá? Ainda tem esse entrelaço entre as duas vozes de contraponto. É assim que acontece, ó. E o violão 2 é o que começa fazendo uma voz mais aguda e depois ele se torna a voz mais grave. Assim, ó. Bom, eu tô te mostrando isso no violão porque realmente é feito com violões na gravação original da música. Porém, se você toca em uma banda, que vocês tocam com guitarras e tudo mais, não hesite em fazer na guitarra mesmo, não tem problema nenhum. É só você pegar isso aqui, uma das guitarras faz a voz do violão 1 e a outra guitarra faz a voz do violão 2, não tem problema nenhum. Soa do mesmo jeito, o que vai mudar é o timbre dos instrumentos. Depois desse finalzinho bem legal do interlúdio, quem vai crescer a dinâmica e preparar para a próxima parte do solo é a guitarra tocando a ponte. Olha só. A ponte prepara uma subida da dinâmica para o solo que vem logo na sequência, viu? Você inicia tocando uma progressão abafada e depois cresce. Primeiro a progressão abafada. E aí você vai crescer. De que forma? Vai tocar uma vez no Lá com quinta e depois mais 22 toques. 22 toques, a contagem que você vai fazer é 6 mais 8 mais 8. E no final você vai tocar uma vez cortando o som para a gente poder preparar para o solo. Ó. Certo? Isso aqui tudo é o que faz preparar para o solo, porque depois dessa pausa aqui, a banda toda para junto e só entram tocando no primeiro tempo do solo. Agora vem o solo da música. Eu divido esse solo em 3 partes, e enquanto ele está rolando, a base segue segurando o riff principal. Olha só. A parte 1 do solo é a mais melódica, você tem que caprichar e tocar bem firme nos bends, subindo bem lento, chorado, assim ó.
A parte 2 do solo é a que vai subir a dinâmica e preparar para o trecho mais rápido no final. Você vai tocar assim, ó. E a parte 3 é a que fecha o solo. Certo? Agora eu vou tocar todos esses trechos um pouquinho mais rápido para fazer mais sentido para você, ligando a parte 1 na parte 2 e na parte 3. Vem comigo. E depois do solo vai vir o final da música, com as bases segurando o riff principal e a guitarra solo fazendo um fraseado em cima da escala, tá bom? O que você tem que fazer é treinar cada uma das partes de forma separada e depois voltar o vídeo para tocar junto comigo, ok? Espero que você tenha aprendido e também tenha gostado. Um abração e até a próxima!